O goleiro Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e um dos maiores goleiros aí da história do futebol brasileiro, se pronunciou sobre o que aconteceu na partida entre Sport e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, pela segunda rodada no Campeonato Brasileiro, que teve ali aqueles pênaltis polêmicos, tudo o que aconteceu na partida. Então, bora comentar o que foi que o Marcos disse e, claro, também falar um pouquinho sobre esse confronto, falar um pouquinho sobre esse jogo de Sport e Palmeiras, um jogo onde o Leão dominou todo o jogo praticamente. O Palmeiras não fez nada a partida inteira, mas bora comentar isso também. Mas antes, você que tá chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like nesse vídeo para ajudar esse conteúdo a ser compartilhado para outros rubro-negros e, claro, fica à vontade também para passar na GoCase, tá aparecendo aí na sua tela, a patrocinadora oficial aqui do canal do Luna, usando o cupom GOLUNA, você vai ter aí descontos exclusivos em produtos do seu time do coração, produtos aí do futebol nordestino, enfim, tá aparecendo aí na sua tela, ó, garrafa, capa de celular, também tem carregador, então vai lá na GoCase, porque você vai ter aí descontos exclusivos de produtos do seu time do coração, tudo bem? Então bora sem mais delongas falar sobre o que disse o goleiro Marcos, né, que assim, é um dos maiores ídolos, né, eu acho que na minha opinião, né, olhando toda a história, é um dos grandes nomes aí da história do Palmeiras, e ter um goleiro, né, um ídolo do futebol nacional falando o que ele tá falando nesse vídeo, inclusive, é a prova de que realmente o Sport foi roubado na Ilha do Retiro, que o Sport foi prejudicado, que a arbitragem foi péssima, e a gente precisa abordar porque toda vez, cara, assim, quando a gente vê um time do Nordeste, talvez o CEP pesa, mas também falando da arbitragem como um todo, né? O Sport está sendo prejudicado hoje, né? Contra o Palmeiras, porém tem outros times de futebol brasileiro também sendo prejudicados. Eu acho que isso tem que ser revisto urgentemente, porque temos um campeonato, e até o que o diretor do Sport falou, Guilherme Falcão, a gente tem um campeonato, tá? Que é um campeonato que é muito grande para o nível de arbitragem que a gente tem. Então, bora sem mais delongas mostrar aqui o que falou o Marcos. Eu vou colocar agora aí na sua tela, ó, tá aparecendo aí. O Marcos ele publicou esse vídeo no Instagram dele, tá? Onde ele posta alguns comentários de futebol, enfim. Então, bora lá ver o que o Marcos falou. Fala, amigos! Passando aqui para comentar no jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio para você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar puto comigo. Mas quem você é contra o Palmeiras? Eu sou contra porra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei puto, mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Fala, amigo. Pronto, tá aí, né? O que o Marcos falou, o goleiro do Palmeiras, inclusive é muito importante a gente ver um grande ídolo do futebol nacional, inclusive que ele é muito identificado, né, com a torcida do Palmeiras, enfim, mesmo assim ele diz que é um absurdo, ele diz que a torcida pode até ficar com raiva de mim, mas isso é um absurdo que aconteceu na Ilha do Retiro, né, falando sobre o campeonato em si, né, um lance assim que aconteceu, né, os dois pênaltis inclusive, o primeiro eu acho ainda mais discutível, mas o segundo foi um pênalti que não aconteceu, foi algo claro, foi algo verídico que a gente viu, todo mundo viu, tá? O Brasil inteiro comentando sobre isso, né? Inclusive me surpreendeu, né? Torcedores de vários times ao redor do Brasil, até times do Eixo, times do Sul, enfim, comentando que realmente não foi pênalti para a equipe do Palmeiras. Então, quando um grande ídolo, né, e aqui falando também do Marcos, de outras personalidades que estão se manifestando, quando grandes jogadores, torcedores da escola, enfim, eles falam sobre isso, falam sobre o nível de arbitragem, falam sobre o que aconteceu na partida, porque realmente isso aconteceu. Realmente o Sport foi prejudicado, realmente o Sport deixou ali de sair com uma vitória no jogo, porque, como eu disse, repito, o Sport dominou a partida inteira, o time do Sport foi efetivo até o último minuto, o time do Sport dominou a partida, foi protagonista da partida, que é algo que o Pepa gosta de fazer, algo que o time do Sport gosta de fazer nas partidas e ontem conseguiu fazer muito bem. Eu me arrisco a dizer que ontem eu acho que foi o melhor jogo do Sport na temporada, em questão de entrosamento, em questão de nível de jogo, até pelo adversário, que a gente sabe que o Palmeiras é um adversário difícil, mesmo assim o Sport não deixou o Palmeiras jogar. Os 2 gols do Palmeiras no jogo foram os 2 pênaltis marcados, senão o Palmeiras não teria feito nada na partida.
E assim, a gente precisa ser justo, né? O Palmeiras é um time grande, não precisa disso para vencer um jogo. Tá? O Sport também é um time grande, mas e fez, né, seu dever, jogou bola dentro da Ilha do Retiro, dentro da sua casa. Então, eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é reavaliar o que está acontecendo na arbitragem brasileira, é falar sobre o que está acontecendo no futebol brasileiro em geral, né? Isso também é culpa, né, das federações que apoiam o presidente Edinaldo Rodrigues, é culpa da CBF, tá? Que tem um presidente como Edinaldo Rodrigues que nunca toma nenhuma situação aí para controlar o que está acontecendo, não toma nenhuma punição para os treinadores, afasta o treinador ali por um período curto de tempo, depois ele volta apitando, principalmente o Bruno Arleu de Araújo, que já teve diversas polêmicas aí na sua carreira, teve diversas polêmicas não só em jogos envolvendo o time nordestino, mas jogos em geral do Campeonato Brasileiro, e um cara desse ainda tá apitando o futebol, ainda tá apitando um dos maiores campeonatos do mundo, e talvez hoje um dos campeonatos mais disputados do mundo. Então a gente precisa, né, ter essas mudanças no futebol brasileiro, a gente precisa ter essas mudanças em tudo. Porém, não adianta o esporte reclamar, não adianta a Federação Pernambucana reclamar, porque eles são coniventes com isso. Tá? Eles são coniventes no ponto de que eles apoiam a reeleição de um presidente, que é o presidente da CBF, tendo outras opções aí à disposição, enfim. E mesmo assim, mantém. A gente sabe que isso tudo tem aquelas influências, tem situação política, enfim. Mas, mesmo assim, eu acho que, acima de tudo, o clube de futebol, principalmente um clube de futebol nordestino, seja o Sport, seja o Bahia, seja o Ceará, seja o Fortaleza, esse clube ele tem que estar de acordo com o que a torcida, o que a história do clube prega, né? Tem que defender ali sua região, tem que defender ali sua história, porque, cara, foi prejudicado agora, o que vai acontecer? O Sport vai entrar com a representação, o máximo que vai acontecer é o Bruno Arleu de Araújo ser afastado por alguns jogos e depois ele vai voltar apitando normalmente, apitando jogos até do próprio Sport, por exemplo. Então, assim, deixou claro, e no momento que tem uma tecnologia que é o árbitro de vídeo, uma tecnologia que foi feita para usar para erros de arbitragem, o árbitro de vídeo não se manifesta. O árbitro de vídeo, inclusive o áudio, né, do VAR, foi algo que chocou todo mundo, né? O áudio do VAR, inclusive, fala que foi lance de pênalti. Ele nem dá o zoom no lance, ele nem faz nada, ele só diz que foi lance de pênalti porque houve o contato. E o Rafael Veiga, no caso, ia seguindo ali o fluxo da bola, o caminho da bola, enfim. Mas, cara, é um absurdo, falo aqui totalmente. Muita gente vai dizer, nossa, mas vocês estão falando isso porque vocês são nordestinos. Não, cara, assim, falaria isso, inclusive, se fosse com qualquer time do futebol brasileiro, fosse com qualquer time do futebol mundial. A gente precisa ter em mente que o futebol brasileiro, com essa arbitragem, não vai para frente. Vai privilegiar times e times, e isso tira a magia do futebol. O Sport ontem era para ter ganho o jogo. O Sport dominou, o Sport mereceu ganhar o jogo. Eu acho que a gente precisa falar isso. O Palmeiras pode ter o elenco que for, pode ter o treinador que for, pode ter quem for ali na equipe técnica, enfim, tudo mais. Mas teve ali a chance de vencer o Sport e não conseguiu. Pelo menos dentro de campo, pelo menos ali na justiça do futebol, a gente falar assim, porque o Palmeiras simplesmente foi ajudado, o Sport foi roubado dentro da Ilha do Retiro, e eu acho que a gente precisa comentar, a gente não pode deixar isso passar despercebido. Temos outras rodadas, e o Sport, inclusive, teve ali 3 pênaltis, melhor dizendo, em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro contra times do São Paulo e do Palmeiras. Então, assim, depois vai ser um Bahia, depois vai ser um Ceará, depois vai ser um Fortaleza, e isso os times nordestinos vão se prejudicando, né? E eu me arrisco a dizer até aqui que, por exemplo, o Náutico da vida, um Santa Cruz da vida, que estão em divisões inferiores, deveriam também se preocupar com isso, tá? Eu sei que existe a resenha, existe a trocação de onda, porque é normal no futebol, tá? Eu, inclusive, diversos amigos, inclusive, se manifestam sobre isso. Enfim, cara, é normal no futebol. Mas do mesmo jeito que roubam um esporte numa Série A, podem impedir um time do Nordeste de subir, um time do Nordeste de crescer. E acho que esse é o ponto. Bora mostrar mais uma vez, só pra gente relembrar o que falou aí o goleiro Marcos. Fala, amigos! Passando aqui para comentar no jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio para você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar puto comigo. Mas quem você é contra o Palmeiras? Eu sou contra porra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal,
Vai, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei puto, mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Pronto, e tá aí a fala, né, do Marcos, a gente repercutindo aqui isso, mas um goleiro do nível dele, que jogou o que jogou, tá falando isso e a gente simplesmente calado, né? A torcida rubro-negra tem que se manifestar, mas o futebol brasileiro em si também tem que se manifestar, também tem que comentar, também tem que abordar tudo o que aconteceu na partida. Coloca aí nos comentários o que você achou e até a próxima. Tamo junto.